Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o estudo, onde um pouco de movimentações que a gente teve, né? E está fazendo o nosso estudo para o dia de amanhã. Lembrando a todos vocês que amanhã teremos a nossa live no YouTube. Tô gravando até um pouco mais tarde esse vídeo porque eu estava na rua até agora, aproveitando de dar com o filho. Então agora a gente vai partir para o nosso estudo do dólar. Antes, não se esqueçam de dar aquela curtida, se inscrever no canal, né? Enviar esse vídeo para quem vocês acham que deve. E com isso está fazendo com que cada vez mais as pessoas consigam estarem atentas aí às movimentações, tudo baseado no price action purista, com as leituras de supply e demand, de uma forma que a gente possa estar aproveitando ao máximo essas movimentações, beleza? Então bora falar do gráfico aqui. Depois eu vou deixar na descrição aqui o link da live, mas já está aí no nosso grupo do Telegram, na verdade está lá fixado o link da live amanhã, né? Então vamos começar a falar aqui dos estudos de amanhã. Partindo para o índice gráfico, o estudo hoje a gente vai fazer no índice no gráfico de 5 minutos, tá? Porque eu acredito que a gente pode ter uma visão mais comum, digamos assim. Eu até coloquei o Trading View aqui sem nenhuma marcação, que é para a gente estar podendo fazer essa marcação limpa, né? Inclusive já deixando bem aqui marcado para vocês. A gente teve no pregão de terça-feira uma movimentação bem interessante do índice, onde depois dele abrir aqui embaixo nesse fundo, ele acabou vindo testar a liquidez aqui, depois teve essa briga aqui e acabou rompendo o fundo. Aí quando ele faz essa movimentação, prestem atenção que essa movimentação é uma movimentação muito interessante e ela nos dá excelentes oportunidades. Por quê? Porque esse preço ele vem, perde o fundo, confirma essa região aqui e depois ele volta para capturar essa liquidez que ficou aqui no topo. Porque se vocês repararem, a gente colocar o nosso order block aqui nos 5 minutos, vocês vão ver que essa abertura do mercado ela não chegou a mitigar, ela apenas tocou, tá? Então, é uma zona que ainda fica para ser testada. Só que, como ele já tinha deixado esse topo aqui, a gente faz o quê? A gente atualiza esse order block, né? Deixando essa região. Sabendo que nós temos essa região aqui com essa outra aqui, tá? Então, o que vocês teriam que ter de atenção? A entrada nesse order block, ela se deveria com o stop técnico acima da máxima, acima dessa máxima aqui, tá? Mas é como eu sempre digo, poderia ser aquele trade onde você entra aqui com o stop acima da máxima. Se ele for estopado, volta, entra de novo com o stop acima do topo. Porque esse aqui é um order block muito forte, é um order block que normalmente ele bate e volta. E foi um trade fantástico quando a gente observa esse order block. Ele foi um trade de 160 pontos, um alvo de 1000 pontos, né? Que o alvo era o fundo anterior. Porque isso aqui, ó, é uma característica que vocês precisam saber. O preço está numa tendência de baixa. Ele rompeu um fundo e voltou para mitigar uma zona que tinha demanda. Essa base aqui é uma zona muito importante, porque é onde o preço ficou trabalhando, ó, e depois ele já desceu perdendo. Então, muita gente que estava apostando nessa alta aqui ficou com ordem presa. Então, o preço ele ia retornar nessa região para consumir essas ordens. E quando vocês prestem atenção, se vocês prestarem atenção, para quem, assim, se vocês não querem
trabalhar com a parte de order block, se vocês pararem para testar e colocar simplesmente a marcação na linha aonde foi feito a zona, porque isso aqui, ó, tem uma aula no canal que eu falo sobre a piscina de liquidez. Isso aqui nos 5 minutos ele não é muito claro, mas quando você olha no 1 minuto, olha aqui, isso aqui é um fundo triplo, isso aqui é liquidez, tá, pessoal? E depois vocês entendam outra coisa. Aqui, olha aqui, esse movimento, isso é que eu quero que vocês entendam e precisam aprender a operar no 1 minuto, é por causa disso aqui, ó. Olha esse movimento que o preço fez aqui. Nós tivemos um topo aqui, um topo aqui. Simplesmente o preço fez o quê? Subiu para capturar o stop dessa galera e depois desceu de uma vez. Então vocês reparem o que é a manipulação do mercado. Então, sempre que estiverem numa zona de order block, seja de ofertas, seja de demanda, prestem atenção nesses movimentos. Porque são esses movimentos que vão entregar para vocês o que o mercado está querendo. Ou seja, os grandes players, eles induzem o mercado a acreditar que será compra, porque ele rompe um topo duplo, captura a liquidez desses caras que estavam estopados aqui, e depois ele volta com tudo, ó, sem olhar para trás praticamente. Então, muita atenção nesses movimentos. E o 1 minuto ele é muito claro nisso. Olha aqui, ó, a mesma coisa. Fundo triplo é liquidez. É liquidez que tem aqui. Então, quando o preço sobe, ele vai capturar essa liquidez aqui para depois descer. Isso é normal acontecer. Então, isso é muito do conceito do topo e fundo. Que se vocês entenderem do topo e fundo, não, desculpa, dos gaps, o gap ele só é fechado quando ele tem uma zona de liquidez. Se ele não tem uma zona de liquidez, ele não vai fechar naquele momento, ele vai fechar em um outro momento, tá? Então vocês têm que estarem espertos a isso, tá? Então aqui, ó, vamos fazer as marcações dos 5 minutos. O que a gente tem aqui para amanhã? A gente tem esse novo order block que foi gerado aqui, tá? Que é um order block que ficou atualizado aqui agora, né? Nessa região. Deixa eu só atualizar aqui. Não, aqui, ó. Atualizando essa informação aqui. Nós tivemos aqui essa região que também tem que ter atenção, tá? Aqui eu vou deixar como uma marcação um pouco mais clara, mas essa é uma região que vocês também têm que ter atenção. Deixar essa aqui mais clarinha. A gente tem aqui essa zona, que seria o choque, o nosso choque para amanhã. Ou seja, se o preço perder essa... Se o preço perder esse movimento aqui, a gente está buscando por operações que vão buscar lá em cima aquele order block, né? Então, o que a gente espera aqui? Se o preço abrir aqui para cima, ele provavelmente pode vir aqui capturar essa liquidez para voltar a descer. E o preço aqui nessa zona de baixo, né? A gente é o fundo de continuidade e é ele que a gente mexe. Opa, deixa eu alterar as cores aqui, que estava tudo com fundo claro, tá? Então a gente tem isso aqui, a gente tem esse fundo de continuidade, a gente tem os topos, e aqui a gente vai fazer o que? A gente vai botar aqui no gráfico de 60 minutos para ver qual que é o próximo ponto. E a gente já vai olhar aqui, ó, que ele está muito próximo do fechamento. E eu vou deixar isso aqui marcado com uma linha. Não, diferente. Deixa eu colocar no 15 minutos e ver o que ele tem aqui, ó. Ele tem esse cara aqui, ó, que é a extremidade. Então a gente vai deixar marcado essa zona de extremidade, né? E aqui é onde a gente tem, que a gente sabe que o preço, que é a zona do
do fundo da consolidação. Claro que vocês têm que ter atenção a uma coisa, a esse imbalance aqui, tá? Porque ele vai ser fechado uma hora e pode ser que aconteça no pregão de amanhã, né? Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? A gente tem que fazer uma marcação que ela é muito interessante, que é a zona Premium Discount do imbalance. A gente pega a zona onde não teve negociação e marca, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, desse fundo até a máxima de lá de baixo. E aí vocês fiquem atentos a essas regiões. Ou seja, se o preço descer para baixo dessa zona, compra, tá? Enquanto estiver na zona vermelha, aguarda. A não ser que ele não chegue lá embaixo, fique aqui nos 50% do imbalance, mas aí vocês têm que operar somente confirmação de sinal, ou seja, choque com a volta e deixando o nosso order block, tá? Então essas são as marcações do gráfico. Deixa eu só ver se nos 5 minutos ele dá uma melhorada nessa marcação aqui, que ficaria melhor. Não, é a mesma coisa, tá vendo? O gráfico de 15 minutos ele é exatamente o order block, ou seja, o último gráfico que tentou descer antes da reversão do movimento. Tá? Então essas são as marcações do índice para amanhã. Quem for participar da live, a gente vai estar ao vivo, vou estar acompanhando o índice e a gente vai estar atualizando as marcações online, beleza? Dólar teve a movimentação contrária, né? A gente teve essa quebra do order block, essa quebra dessa região de consolidação depois de uma briga ferrenha aí por alguns dias. A gente tem aqui essa zona ainda que é uma zona de liquidez, ela ficou ali, e agora o preço está tentando ver se consegue, o preço chegou nessa zona de topo. Então a gente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado uma linha nessa máxima aqui, tá? Por quê? Porque ela é uma zona muito importante e que, se ela perder essa máxima, consequentemente, ele pode vir testar order blocks superiores. E aí, nessa região, a gente tem esse cara aqui. Esse cara aqui. É um cara que, frente a essa subida que o dólar deu, foi um cara que tentou reverter o movimento para baixo sem sucesso. Então a gente deixa marcado aqui como sendo o order block do 15 minutos, né? Fora isso, nós temos aqui também, para ter atenção, esse imbalance criado aqui, que a gente vai usar a mesma ferramenta que a gente jogou lá no índice, né? A gente tem esse cara aqui como uma zona importante. Por que uma zona importante? Porque todo imbalance ele é testado. Então pode ser que vocês verifiquem uma coisa, os 50% do imbalance é justamente o topo que foi rompido. Então é justamente essa zona que pode vir o preço, se ele baixar aqui, tá buscando liquidez. Na parte compradora, a gente tem esse cara aqui, tá? Se ele abrir aqui para baixo, a gente tem esse order block aqui na parte compradora, para estar atento em uma possível teste de liquidez do preço. Além do que, nós temos também essa LTA aqui, ó, que é LTA Varejo Adora, né? Então a gente já deixa marcado aqui com uma linha pontilhada, que é para não atrapalhar. Por quê? Porque esse preço, se ele descer, ele pode vir estar capturando liquidez aqui para seguir o rumo, tá? Então essas são as marcações aí que a gente tem no dólar, e a gente vai estar, conforme eu falei, acompanhando amanhã durante o pregão, ao vivo, diretamente do YouTube, a partir das 9h15 da manhã. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã, até a gente se vê amanhã cedo, se vê não se ouve no YouTube. Um grande abraço a todos e uma ótima noite.